Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Capital de Valor apresenta de hoje BCFF11. Não compre esse fundo imobiliário antes de assistir esse vídeo. Bora pro vídeo? Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo diário, gratuito, vale bastante a pena acompanhar a gente lá, tá bom? Nosso time tem crescido muito esse ano. Agora, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, eu vou te pedir encarecidamente, a gente vai conversar aqui mais de 10 minutos, 5, 6, 7 minutos, que seja, então não custa nada você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixe o seu like aqui embaixo, que isso vai ajudar muito a gente a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, precisa desse tipo de conteúdo, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o fundo imobiliário BCFF11, um fundo de fundo, e eu vou falar as principais características desse fundo e abrir um pouco do portfólio dele, do relatório gerencial dele, tá bom? Vamos lá. O BCFF11 ele é gerido pela BTG Pactual. É um fundo de fundo, ele está cotado hoje basicamente no momento em que eu gravo para vocês algo em torno de R$ 88, R$ 89 reais, isso representa 1,07 do PVP, ou seja, está 7% basicamente acima do valor patrimonial do fundo, tá? Ele tem um DI anualizado de algo em torno de 6,35%, 6,4% ao ano. O último rendimento dele foi de 53 centavos, o que representa aí 0,59% ao mês, tá bom? Agora entrando no relatório gerencial de fato, entrando no portfólio que eu sei que vocês gostam. Esse fundo já teve 9 emissões, ele é bem grande, tá? Um dos maiores fundos de fundos listados na bolsa, junto com a HFOF, eles são os mais consolidados no mercado nesse segmento. Ele tem uma taxa de administração de 0,15 do valor total dos ativos e 1,10 como taxa de gestão, 1,10 em cima do valor do patrimônio líquido do fundo, tá bom? Esses são os principais pontos. Agora a gente vai entrar no portfólio de fato. Primeiro, tenho que salientar, ele é um fundo de fundo, então não vão ter imóveis físicos de fato. Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Ele investe, por exemplo, em fundos de CRIs, em fundos de laje, em fundos de shoppings. Então, eles compram cotas de outros fundos. E dentro dos segmentos que eles mais têm cotas, a gente tem 33% de cotas de fundos de CRIs, de fundos de recebíveis imobiliários, 31% de fundos de laje corporativa, ou seja, o segmento comercial, tem ali 14% do setor logístico, 11% de shoppings, 6% híbrido, aí tem educacional, tem renda urbana, né, tem hotelaria, ou seja, ele tem 67 fundos imobiliários em carteira, tá? Ele tem 67 ativos em carteiras, 67 tipos de cotas de fundos imobiliários. Perfeito. Qual que é a estratégia do fundo? Bom, o fundo deixa bem claro que além de ele ser um fundo de fundo, que ele investir em cotas de outros fundos, ele tem bem estipulado, bem especificado no relatório gerencial que 53% da estratégia dele é para ganho de capital. O que é ganho de capital? Bom, o fundo vai lá, compra mais barato, por exemplo, a gente viu que na crise os fundos caíram muito, a gente até imaginava que não pudesse cair tanto e caiu. Bom, eles compram nessa crise e vendem agora, por exemplo, que o mercado está otimista, que os preços já estão nos seus preços justos, por exemplo. Então eles têm essa barganha, eles compram mais barato e vendem mais caro. Então eles conseguem fazer aí um lucro nesse giro de carteira, beleza? Nessas oportunidades que porventura surgem. Então 53% é justamente para isso, é para ganho de capital. Os outros 47% é para renda mesmo. Bom, eu invisto no fundo imobiliário, o fundo imobiliário paga e eles repassam para a gente. Então, 47% renda, 53% ganho de capital. Bem clara a estratégia do fundo, beleza? E vamos lá, dentro dessas cotas de fundo imobiliário, me desculpe, que eles têm, eu vou deixar aqui para vocês as proporções do patrimônio líquido que tem esses fundos imobiliários. Bom, a maior porcentagem, por exemplo, é do HGRU,
depois vem BTCR, BRCR, temos BTGLG, fundo de logística da própria BTG Pactual, temos IRDM, temos HGBS, XPML, HSML de shopping também, MXRF, que é o fundo popular Maxi Renda, de R$11, R$10. Então ele tem bastante fundo no seu portfólio, 67 ao total. E o porquê que eu não gosto desse tipo de fundo imobiliário, que eu falei que eu ia falar para vocês? Bom, esse tipo de fundo imobiliário, esse tipo de segmento que é o fundo de fundo, é um fundo muito cíclico. Por exemplo, eles lucram com esse giro de carteira, tá? Ou seja, 53% é ganho de capital. Então eles lucram com essa compra e com essa venda mais cara do que a compra. Então eles têm que fazer esse giro de carteira. Então, por exemplo, em momentos que o mercado precificou abaixo o fundo, ele comprou e depois vendeu mais caro, é bom para esse fundo. Eu tive em plena crise, a HFOF performou muito bem, me trouxe bons rendimentos, mas eu descartei ele depois porque eu sei que é muito cíclico, então não tenho nada contra isso. Eu fiz esse giro de carteira. Então, o primeiro ponto, eu não gosto por ser muito cíclico, tá bom? É a estratégia do fundo, mas eu não gosto. Ele é duplamente taxado, porque ele compra cotas de outros fundos que pagam taxa de administração. E você paga taxa de administração também para esse fundo de fundo, então ele é duplamente taxado. E bom, se porventura vier uma tributação, o que vai vir, a gente só não sabe quando vai vir, mas é fatídico que vai, esse fundo vai ter que performar muito melhor para fazer sentido a gente investir nesse tipo de fundo imobiliário, entendeu? Agora, para quem quer começar, para quem quer investir de uma maneira passiva, para quem não quer se preocupar em escolher os próprios ativos que vai compor sua carteira, eu prefiro criar o meu próprio portfólio e ter os meus próprios ativos. Mas quem não prefere, quem não tem tempo para isso, eu sei que muitas das pessoas não têm, é um bom fundo imobiliário, ele tem um DI anualizado de 6,35, o que é relativamente bom, tá? Ele é um fundo consolidado, um dos melhores, junto com a HFOF. Eles aí comandam os fundos de fundos no momento. Então, quem tem essa passividade ao investir é interessante porque é um profissional que vai estar gerindo essa carteira e vai estar fazendo esse fluxo de compra e venda, essa escolha dos ativos de fato. Então, não tenho problema nenhum. Na minha estratégia, não cabe, mas não é só a minha estratégia que vale, a sua estratégia pode ser diferente que a minha, então não tem sentido eu não falar sobre esse fundo imobiliário, eu falo sobre todos, porque cada estratégia é diferente. Se você viu, se você gostou desse ativo e queira estudar, não é recomendação de compra nem de venda, mas se você queira estudar, é um belo ativo também para a gente estar incrementando na carteira se você tem esse perfil de investidor mais passivo, tá bom? Eu costumo comprar abaixo do PVP apenas, porque já que ele é cíclico, que ele tem essa estratégia, eu costumo botar no meu radar quando ele tem um desconto no PVP. Porque a gente sabe que fundos de fundos e fundos de papel, o PVP é bastante útil, essa métrica é bastante utilizada. Então, quando está abaixo do PVP, quando está com certo desconto, eu até considero comprar. Quando não está, eu nem olho, na verdade, porque eu não gosto desse tipo de ativo, tá bom? Agora, se esse vídeo agregou você algum valor, se você curtiu, compartilha com os amigos, com os parentes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe aqui o seu like, o seu comentário, a sua sugestão para próximos vídeos, que a gente vai se encontrar muito ainda esse ano, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!